Existe uma quinta dimensão. Uma dimensão não só da visão e do som, mas também de luz. Uma jornada para uma região assombrosa, onde os limites existem apenas em sua imaginação. Você está entrando na zona do crepúsculo. Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar, gente, de uma série assustadora. Muitos pais não deixavam que seus filhos a vissem. Uma série além do natural, além do científico, uma zona do crepúsculo. Uma série que em Portugal chamava-se Quinta Dimensão, mas seu nome original era Twilight Zone, traduzido como Zona do Crepúsculo, e que no Brasil ganhou o nome de Além da Imaginação. Gente, ficou muito difícil me decidir sobre esse vídeo, se ficava no canal Geek das Antigas ou se ficava no meu canal de ocultismo, porque os assuntos se misturam de uma forma muito bacana. Mas antes de falar dessa série, vamos falar um pouco da televisão nos anos 50. No Brasil, em 18 de setembro de 1950, foi inaugurada a TV Tupi. Nessa época, tudo era improvisado, gente. Tudo ao vivo, pois o videotape, por ser caro, ele entrou nas televisões brasileiras alguns anos depois. Foi uma fase de aprendizagem, uma fase que os recursos eram inexistentes. Usava-se um mínimo de equipamento suficiente apenas para manter as TVs, as televisões no ar. A maior parte dos profissionais não tinha conhecimento de televisão, a maior parte dos profissionais tinham conhecimento de rádio, cinema e teatro, mas televisão mesmo não tinha. Então a gente podia dizer que a televisão naquela época dos anos 50 aqui no Brasil era apenas um grande teatro que era feito ao vivo e transmitido. Não haviam geradores. Volta e meia a estação saía do ar. Aparecia aquele símbolo, aquele índiozinho, símbolo da TV Tupi, anunciando: estivemos fora do ar por falta de energia elétrica em nossos transmissores. Não tinha gerador. Mesmo nessas condições, o veículo televisão foi se impondo e foi se expandindo. Em 1953, já existiam 4 emissoras, 2 no Rio e 2 em São Paulo. Enquanto, gente, que no Brasil adquirir uma televisão era coisa de milionário, nos Estados Unidos dos anos 50, quando houve aquele boom de crescimento econômico, o boom dos baby booms, a volta dos soldados da guerra, né, uma fase que os Estados Unidos, bastante pujante, uma fase de crescimento muito grande nos Estados Unidos, qualquer pessoa da classe média podia ter televisão. E isso se tornou uma verdadeira mania, uma verdadeira rotina, pois os americanos devotavam a maior parte do seu tempo livre para ver canais de televisão. The Twilight Zone, essa série Além da Imaginação, também chamada de Quinta Dimensão em Portugal, essa série criada por Rod Serling e dirigida por Stuart Rosenberg, apresentando histórias aí de ficção científica, suspense, um pouquinho de fantasia, um pouquinho de terror, a la Ray Bradbury. Essa série fez muito sucesso. There is a fifth dimension, beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity.
It is the middle ground between light and shadow. Era uma série que não era para qualquer um, pois é uma série que suscitava as pessoas a imaginarem, mas imaginarem muito, mas muito além da imaginação. Nos Estados Unidos, o programa Twilight Zone, ou Além da Imaginação, seguiu a tradição dos programas de rádio mais antigos. Existiam alguns programas de rádio bastante famosos nos Estados Unidos naquela época, como The Weird Circle, -1, e trabalhos, por exemplo, do dramaturgo americano muito famoso chamado Norman Corwin. Esse Norman Corwin, ele morreu em 2011, aos 101 anos de idade, e foi uma das vítimas do macartismo, que é o assunto para outro vídeo, porque o macartismo foi uma era de muito terror, uma era praticamente de terror político dentro de um país que se dizia democrático. Uma época muito importante, mas não vem ao caso aqui do nosso vídeo. Bom, voltando aqui além da imaginação, a grande maioria dos episódios abordava história com elementos sobrenaturais, ocorrências além da imaginação, tais como viagens no tempo, mundos paralelos, viagens espaciais, alienígenas, fantasmas, vampiros e outras situações misteriosas. Ou seja, uma série que permitia ao roteirista sonhar e criar sem nenhum limite, o que trazia para nós, seres humanos, meros mortais, também essa visão de que para a nossa imaginação, para o nosso universo, não existem limites. Essas histórias, todos esses roteiros, foram ambientados em um local chamado Zona do Crepúsculo, ou Twilight Zone, que originalmente então deu título para a série. Put this on, the storm. Bom, mediante o sucesso popular da série, ao longo de sua história, foram realizadas diversas temporadas e continuações. No entanto, a série inicial, aquela série em preto e branco, de 1959, exibida pela CBS, possui 5 temporadas, num total aí de 158 episódios. Embora tenha sido escrita e criada pelo seu narrador e anfitrião, Rod Serling, na maioria das vezes, ele aparecia apresentando a série. A série também contou aí com vários autores bastante famosos. Por exemplo, Charles Beaumont, Richard Madison, Jerry Soule, George Clayton Johnson, Earl Hammer, Reginald Rose, Harlan Ellison e Ray Bradbury, conhecido aí por diversos leitores de ficção científica. Muitos episódios foram adaptados de histórias clássicas de escritores como Ambrose Bierce, Lewis Paget, Jerome Bixby e Damon Knight. Essa série, anos depois, ela foi lançada oficialmente em DVD. Então vocês encontram aí em DVD. Mas, infelizmente, nenhum desses DVDs da série inicial, principal, foi lançado no Brasil. Então, na maioria das vezes, vocês encontrarão talvez DVDs daquela série inicial sem legendas ou sem dublagem. Mas vale a pena ver, é muito importante ver. Provavelmente alguém já tenha dublado esses episódios. Existe uma série de DVDs chamados No Limite da Realidade, que tem algumas cenas legendadas ou dubladas. Tá? É importante que a gente veja isso. A Netflix americana tem esses episódios ainda disponíveis. É muito interessante que vocês aí deem uma olhada na Netflix, não a Netflix brasileira, mas a americana tem. Bom, foi lançada também na década de 80 uma continuação pela CBS de uma série também chamada Twilight Zone, ou Além da Imaginação, com 3 temporadas. Essa primeira continuação ela foi precedida por um filme que inclusive causou um monte de polêmica, disse-me-disse, pela morte de um dos atores durante a filmagem. Mas, gente, isso aí é coincidência, como aquela história do Exorcista, da menina do Exorcista, a história daquele filme Poltergeist também, que contam histórias.
No século XXI, depois de 2000, teve uma outra série de Além da Imaginação, de produção da UPN, com apenas uma temporada, apresentada por Forest Whitaker. Provavelmente a temporada de Além da Imaginação que a maioria das pessoas mais novas conhece. No Brasil, nas décadas de 50, 60, nós tivemos alguns programas parecidos, como o programa da Rádio Tupi, por exemplo, do Rio de Janeiro, chamado Isto é Incrível. Um outro programa que eu lembro muito bem, que eu ouvia-se muito em casa, que era Incrível, Fantástico, Extraordinário. Estão ouvindo a Rádio Tupi do Rio de Janeiro em Ondas Médias e a Rádio Tamoio do Brasil em Ondas Curtas. Você não acredita no sobrenatural? Então ouça. Incrível! Extraordinário! Um novo programa de Almirante. Redação e efeitos de som de José Mauro. Música de Aldo Taranto. O Almirante José Mauro, artistas do Rádio Teatro, efeitos sonoros especiais e grande orquestra. Bem, a minha memória, ela só se lembra desses programas. Provavelmente houveram outros programas seguindo esta mesma linha. Twilight Zone, ou Além da Imaginação, foi uma série pioneira. Depois de Além da Imaginação ou Twilight Zone, apareceram diversas séries parecidas. Por exemplo, Amazing Stories, série nos mesmos moldes de Twilight Zone, mas com efeitos especiais melhores e dirigida por ninguém melhor que Steven Spielberg, que foi ao ar aí de 1985 a 1987, trazido para o Brasil em VHS no início da década de 90 e alguns episódios foram apresentados em emissoras de televisão. Essa série, Amazing Stories, foi derivada de uma revista famosa com o mesmo nome nos Estados Unidos. A hung jury? Essa série, assim como todas as séries que eu coloco aqui no canal, foram séries que influenciaram bastante a minha vida. Influenciaram em vários sentidos. Influenciaram a minha vida na busca pelo oculto, na busca daquilo que nossos sentidos não percebem, na busca também pelo que nossos instintos também percebem. Se vocês podem ver pelo meu currículo, eu tenho uma carreira na área técnica, na área tecnológica, e tenho uma carreira na outra área, que é a área do ocultismo. Ou seja, toda essa curiosidade, essa vontade de conhecer o mundo, essa vontade de entender o que nos cerca, foi nos trazido por diversas séries de televisão. Gente, e Twilight Zone foi uma série importante que influenciou no meu pensamento como jovem, como criança, influenciou como adolescente e influencia até hoje. Por quê? Porque eu tenho certeza, gente, que muita coisa está por se descobrir. O mundo não existe somente daquilo que nós vemos. Sabem por quê? Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Vida longa e próspera, Ailton Alt.